Salve, meus queridos irmãos. Bom dia a todos. Que Deus nos abençoe nessa manhã de hoje com muita luz, com muita paz e muito amor em nossas vidas, né? Vamos a mais um banquete de amor, mais uma vez alimentar nossa alma e a nossa mente. Vou fazer aqui também mais uma oração para proteger dos espíritos obsessores. Senhor, força potencial, que todas as coisas geraste com perfeição, perdoa-me esta fraqueza e ajuda-me a cumprir corajosamente até o fim os teus desígnios. Permita também que a luz do teu entendimento se derrame sobre todos os espíritos ainda enegrecidos da intriga e no desânimo. Dai-lhes, ó Senhor, a compreensão da verdade das coisas. Permita, Senhor, que os espíritos infelizes que está ao meu lado seja recolhido e encaminhado por um amigo espiritual a um lugar que ele possa ser ajudado. Que assim seja. Amém. Então, meus irmãos, vamos a mais um evangelho, com a bênção de Deus. Os falsos profetas. Se lhe disserem, o Cristo está aqui, não vão, mas ao contrário, fiquem alerta, porque os falsos profetas são numerosos. Não veem as folhas da figueira que começa a branquear? Não veem seus números rebentos guardando a época da floração? E Cristo não lhe disse, pelo fruto se conhece a árvore? Se, portanto, os frutos são amargos, já sabem que a árvore é má. Se, porém, são doces e saudáveis, dizei, nada de puro pode brotar em um tronco mau. Assim, meus irmãos, que devem julgar, são as obras que devem examinar. Se aqueles que se dizem investidos do poder divino são acompanhados de todos os sinais semelhante missão, isto é, que possuam o mais alto grau de virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade, que concilia os corações. Se em apoio às palavras apresentam atos, então pode dizer, esses são realmente enviados de Deus. Desconfie, contudo, das palavras melifluas, desconfiem dos escribas e dos fariseus que oram nas praças públicas, vestidos de longas túnicas. Desconfie daqueles que pretendem ter todo e exclusivamente o monopólio da verdade. Não, não. Cristo não está lá, porque aqueles a quem ele envia para propagar as santas doutrinas e regenerar o seu povo serão o exemplo do Mestre, afáveis, humildes de coração, e, acima de tudo, aqueles que devem, com seu exemplo e conselhos, salvar a humanidade que corre para a perdição e anda por caminhos tortuosos. Esses serão, acima de tudo, modesto e humilde. Tudo que revela um átomo de orgulho, fuja dele como de uma lepra contagiosa que corrompe tudo o que toca. Lembre-se que cada criatura traz na fronte, mas sobretudo em seus atos, a marca de sua grandeza ou de sua decadência. Vão, pois, filhos bem-amados, caminhem sem tergiversações, sem segundas intenções, nas suas benditas que tomam. Vão sempre sem temor, afaste corajosamente tudo o que possa entravar sua marcha para o objetivo eterno. Viajantes só por pouco tempo ainda estarão nas trevas e nas dores da provação. Se abrirem seus corações e esta suave doutrina que vem lhe revelar as leis eternas e satisfazer todas as aspirações de sua alma para o desconhecido. Desde agora, podem dar um corpo a esses silfos etéreos que vêm passar em seus sonhos e que efêmeros só podiam encantar os seus espíritos, mas nada dizem ao seu coração. Agora, meus amados,
A morte desapareceu para dar lugar ao anjo radiante que conhece, o anjo do encontro e da reunião. Agora vocês que desempenharam muito bem a tarefa imposta pelo Cristo, nada mais têm a temer de sua justiça, porque Ele, o Pai, e perdoa sempre os filhos transviados que clamam por misericórdia. Continue, portanto, avancem sem cessar, em suas divisas seja a do progresso contínuo em todas as coisas, até que cheguem finalmente a esse eterno feliz, onde as esperança todos aqueles que o apresentam, que esperam todos aqueles que o precederam. Os falsos profetas. A gente sabe que muitos profetas vieram antes de Cristo para anunciar que o Messias ia nascer, né? Mas muitos nem acreditaram neles, né? Muitos foram mortos. Mas os profetas naquele tempo de Jesus também tinham muitos maus profetas que falavam coisas que não iam acontecer. Então, no judaísmo antigo, os profetas eram os sensitivos, os paranormais, enfim, médios que recebiam revelação através dos espíritos do bem ou do mal para profetizar e falar o que ia acontecer, né? Então, no tempo do Cristo, isso acontecia muito, mesmo depois dele. Então, são os espíritos que nos guiam. Temos que indicar, são os espíritos que nos guiam. Temos que indicar as nossas faculdades paranormais. Então, são os guias que nos guiam, conforme a faculdade paranormal de cada um, conforme o que vai no coração e na mente de cada um. Tem muitas pessoas aí que falam que receberam mensagem da Virgem Maria, de Jesus. Então, tudo é conforme a faculdade da mediunidade daquela pessoa. Chico era um profeta dos ótimos, pois o que os espíritos de luz passaram para ele, tudo aconteceu. Mas a gente vê por aí ainda, nos dias de hoje, falsos profetas. Por isso que Jesus fala para não confiar nos escribas, nos fariseus, que oram em praça pública para chamar atenção, que faça isso e aquilo. Então, o que está no coração é o que sai pela boca. Por isso que a gente tem que prestar atenção quando a gente ouve as coisas das pessoas e analisar se aquilo tem fundamento ou se não tem. Então, se uma pessoa tem o coração e a mente boa, os espíritos de luz é que vão guiar e vão falar realmente as verdades do que pode acontecer. Como eu assisto muito o Gilberto Risato, né? Então, os guias dele espirituais são guias sérios, e ele também é um homem sério, que fala para ele das coisas que está para acontecer no planeta, né? Então, mas tem muitos que inventam muita mentira. A gente vê no YouTube muitos que se dizem médio, que está recebendo guia espiritual ali, que o guia está falando isso e aquilo, e é mentira, muitos representam. Então, são falsos profetas. Mas tem aqueles verdadeiros, Divaldo Franco, Gilberto Risato, né, Mônica Medeiros. Então, tem muitos que falam a verdade. Então, Jesus nos chamou para prestar atenção sobre os falsos profetas. Pessoa que fez mau uso atraem almas infelizes. Aquele que faz mau uso da mediunidade atrai espíritos brincalhões, espíritos infelizes, que aí tem até o dom da palavra, mas só fala coisa errada. Às vezes fala até bonito, isso, é aquilo e isso. E muitas pessoas se deixam acreditar sem analisar profundamente o que aquela pessoa está dizendo, né? Então, por isso que Jesus fala, vão sempre sem temor, afastem corajosamente tudo o que possa entravar sua marcha para o objetivo eterno. Então, ele está falando para os bons profetas, vão,
os bons profetas vão falar as verdades dos espíritos de luz, mas a gente precisa vigiar muito, orar e vigiar muito para não afastar desse caminho de luz, porque espíritos brincalhões, espíritos do mal, estão sempre por aí. Se a gente dá uma brechinha, eles se aproximam da gente, começa a falar uma porção de coisa, onde a gente tem que analisar, será que isso vem de Deus ou não, né? Então, os falsos profetas. Eu tenho visto na televisão nos Estados Unidos muitos falsos profetas que se dizem apóstolos, que escravizam as pessoas, prendem as pessoas e fazem coisas terríveis. E falam que são enviados de Deus e não são, né? Então, por isso que a gente tem que vigiar muito e prestar atenção o que sai da boca daquela pessoa. Se aquela pessoa que está falando aquelas palavras de Deus, se ela segue aquele exemplo do que ela está falando, de humildade, de caridade, então a gente tem que prestar atenção. Se for um bom médium, se for um bom profeta, ele vai falar as coisas de Jesus conforme Jesus nos ensinou. Ele não vai alterar as palavras de Jesus. Ele não vai anunciar, eu sou o profeta de Jesus, eu estou aqui falando a verdade, porque isso é orgulho, chamar atenção como se ele fosse o bom e fosse o tal. Porque o verdadeiro profeta são pessoas simples e humildes e procuram ensinar e pregar e fazer aquilo que eles aprenderam com Jesus. Por isso que Jesus fala, muitos são chamados e poucos escolhidos, né? Então, agora vocês que desempenham muito bem a tarefa imposta por Cristo, nada mais têm a temer de sua justiça, porque Ele é Pai e perdoa sempre os filhos transviados que clamam por misericórdia. Continue, portanto, avance sem cessar na sua divisa, seja do progresso. Então, como a gente sabe, a gente atrai os espíritos para o nosso lado conforme o nosso sentimento e conforme o nosso pensamento. Então, tem muitos espíritos que podem enganar uma pessoa até de boa vontade. A pessoa às vezes até tem boa vontade de falar sobre Jesus, mas se ela não for forte o bastante, determinada a seguir aquele caminho de Jesus, se ela fraquejar para o momento, será isso, será aquilo, os espíritos brincalhões, os espíritos trevosos, aproveita aquele momento para chegar perto dela, aí ela vai sentir, não, eu estou fazendo certo. Aí vai soprar uma porção de mentiras no ouvido delas. E ela vai falar achando que é verdade. Entendeu? Então, é isso o evangelho de hoje. A gente tem que prestar atenção daquilo que a gente ouve e analisar. Não vamos assim, escutando e passando para os outros. Então, como os espíritos de luz sempre falam, preste atenção o que vem da boca desses espíritos. Vem se vem de Deus ou não o que ele está falando. Então, falsos profetas sempre existiram. Meu Deus, ainda existe nos dias de hoje. Né? Os fariseus, eles falavam em praça pública, né? Muitos tinham conhecimentos, os fariseus, os apóstolos daqueles tempos, que, né, os apóstolos vestiam aquelas roupas compridas e falavam muita coisa. Mas as verdadeiras coisas que eles sabiam dos pergaminhos, eles não falavam para o povo, para manter o povo escravizado, seguindo aquilo que eles falam. Porque a verdadeira verdade, ele escondia dentro dele. E eles mudaram ao seu gosto, ao seu prazer, aquilo que Jesus ensinou. Eles falavam, mas não cumpriam. Eles mandavam jejuar, ter humildade como Jesus, mas eles se vestiam bem vestido, com roupas bordadas de ouro, e comia comida boa, enquanto mandava as pessoas fazerem jejum. Então, esses eram falsos profetas, né? Então, às vezes a gente vê na rua aí um homem simples, já vi muitas vezes, um homem simples, evangélico,
com a Bíblia na mão, falando na rua de Jesus, e ninguém para prestar atenção. Então esse homem é um homem humilde e corajoso, porque muitos não têm coragem de fazer isso. Simplesmente na rua, ler a Bíblia e falar o que Jesus ensinou. Então, às vezes uma pessoa simples está falando de Jesus e ninguém presta atenção, mas foi uma pessoa ali bem vestida, que chama toda a atenção do povo, o povo presta atenção. Bom, meus irmãos, vamos analisar bastante os falsos profetas. Quando alguém vir nos falar de Jesus, prestar atenção se a pessoa está realmente servindo a Jesus. Vamos prestar atenção. Mas nós também podemos ser servos de Jesus. Cada um de nós que já conhece os ensinamentos de Jesus, que conhece o Evangelho, podemos sim passar para as pessoas, os nossos filhos, nossos vizinhos, quando estiver em conversa, falar. Lembra quando Jesus estava no poço da Samaritana, o que ele falou? Quando ele estava lá falando sobre, lá na montanha, falando sobre as aflições. Lembram quando ele falava por parábolas? Se a gente estuda e sabe, está conversando com alguém que ainda não tem esse conhecimento, a gente pode passar esse conhecimento. Todos podemos servir a Jesus com amor e com humildade e ensinar aqueles que ainda não conhecem Jesus direito, ou que às vezes não sabe ler, nem conhece a Bíblia, mas a gente pode falar para eles sobre Jesus, sobre o trabalho que ele fez. Sim, podemos ser bons profetas. Se a gente tem esse conhecimento, não é para guardar debaixo da cama, guardar só para nós, é para dividirmos com as pessoas. Porque quando a gente vai conversando, principalmente com uma pessoa que já estudou, a gente vai descobrindo mais coisas ali sobre o que Jesus falou. Lendo entre as entrelinhas, a gente vai aprender muito mais, né? Que Jesus abençoe a todos nós, meus irmãos. Vamos analisar, vamos servir a Jesus, vamos ser amigos de Jesus e semear o bem no nosso caminho, ensinando sobre o amor de Jesus e o amor do Pai sobre nós, falando da doce Mãe Maria, que mãe maravilhosa que ela é. Assim a gente leva o conforto aos corações que estão sofridos. Que assim seja. Então, meus queridos irmãos, vamos elevar nosso pensamento, nosso coração ao Mestre Jesus. Jesus, querido amado Mestre, quero vos agradecer nessa manhã pelo ar que eu respiro, pelo pão de cada dia, pela minha vida, pela minha família, pelos meus amigos e pelos inimigos. Quero vos agradecer por tudo, Senhor, pela vossa bênção, o vosso amor e a vossa luz. E que essa luz, Senhor, se estenda sobre toda a humanidade, aqueles que estão sofrendo, passando fome, que estão doentes nos hospitais, nas ruas. Que a vossa misericórdia se estenda sobre todos os planetas, especialmente sobre o nosso planeta Terra, levando paz, luz e amor ao coração de todos os homens, encarnados e desencarnados. Obrigado, Mestre Jesus, por mais esta manhã, por mais esse banquete de amor. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, vamos refletir sobre essa parte de Jesus, os falsos profetas, para que possamos cada vez mais iluminar os nossos corações, a nossa vida, mas com ensinamentos corretos sobre o que Jesus veio fazer e veio nos ensinar. E vamos prestar atenção nos falsos profetas que a gente vê por aí anunciando uma porção de coisa. Vamos olhar, principalmente no YouTube, quem é verdadeiro e quem está inventando mentira, porque dá para ver claramente quem está inventando mentira. Que a paz de Deus esteja com todos. Assim seja. Amém.